Hoje é a última aula de Romanos, só que não tinha o slide dessa última aula. Louvado seja Deus. Então nós vamos dar continuação, né, onde paramos semana passada. Então você pode abrir livro de Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos é um livro que é bom você ler, reler sempre, porque ele é um manual maravilhoso, né, de conduta cristã. É um manual maravilhoso para nós entendermos de tempos em tempos quem nós éramos e quem nós somos hoje. É um manual para entendermos como nós devemos lidar com o pecado na nossa vida. Então, nós falamos um pouco lá no começo de Romanos que Deus, Ele tratou com o pecado, a forma que Ele tratou com o pecado. Depois aprendemos como Deus tratou com o nosso interior, com o nosso ser. Deus nos justificou. Depois aprendemos como Deus tratou com o homem, né, com o caráter do homem. E agora nós estamos falando exatamente isso ainda, como Deus está trabalhando no processo de santificação agora. A conduta que esse homem deve ter de santidade, né? Porque nós somos uma nova criatura. Foi um processo que Deus trouxe na nossa vida. Ninguém nasce de novo, de um dia para a noite, e já sai fazendo tudo que é as coisas de Deus, né? Assim, santa, vamos dizer assim, aquilo que a Bíblia diz. É um processo gradual, né? O importante, você vai ver quando uma pessoa verdadeiramente foi salva, quando ela tem resultados, frutos, né, que demonstram essa santificação, essa vida transformada. Se você vê pessoas que levantaram a mão, aceitaram a Jesus e continuam na mesma conduta, essas pessoas, certamente, não cabe nós julgarmos, não cabe nós falarmos o sim ou não, se é ou não convertida verdadeiramente, mas a Bíblia diz que nós deveríamos conhecer a árvore pelo fruto. Toda conversão genuína, ela vai gerar fruto. Quando a Bíblia fala do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, está falando de um fruto que vai dando, porque agora a árvore é boa, nós temos raiz em Cristo. Então nós vamos dar resultados positivos para Deus, naturalmente, sem nós fazermos qualquer tipo de força. As coisas vão acontecendo, assim como nós não precisávamos fazer força para o pecado reinar em nós, para o pecado se manifestar em nós. Nós não fazíamos força nenhuma, ele saía, o palavrão saía, a pessoa nem imaginava que estava falando palavrão, vamos dizer assim, às vezes. Ela falava porque aquilo era tão comum, uma atitude pecaminosa era tão comum, né? Falar dos outros, por exemplo, era tão comum, que era uma coisa natural, não fazia força, deixa eu fazer, agora eu vou contar para aquela pessoa. Não, saía. Assim como é o processo da santificação também. Vai se tornando cada vez mais natural, cada vez mais natural. No começo, o Espírito Santo vai nos ensinando numa frequência maior, ele vai falando, né? Isso não é bom, você vai ficando constrangido com mais. Depois aquilo vai acontecendo naturalmente. Você deixa de falar palavrão, naturalmente. Você não fica assim, deixa eu tomar cuidado para não falar palavrão. Não, porque você é uma pessoa santa, o velho homem foi sepultado, aquilo se tornou algo natural. Então nós falamos, vamos ver aqui Romanos 12, 1 e 2, que diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Queridos, isso é tremendo. A Bíblia diz que nós devemos nos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos e queridas irmãs, a Bíblia diz aqui, para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso ser transformado pela renovação do meu entendimento. Tem pessoas que vão viver anos na casa de Deus, sem passar por uma transformação, e ela não vai experimentar as coisas de Deus. Ela fala, fulano experimenta, fulano faz isso, mas o problema está com ela, não está com Deus. Ela precisa de uma renovação no entendimento dela. Ela precisa pensar agora como cristão. Tem muitas pessoas dentro de igreja que ainda pensam como velho homem. Nós temos que pensar como uma nova criatura que somos. Então nós falamos já sobre esse sacrifício, né? Vivo na aula passada, que isso não pode ser um ritual mecânico, mas tem que ser, e eu falei ainda da organização, porque Deus é um Deus organizado. Deus, né, aqui no templo, quando nós estamos sozinhos, nós somos o templo de Deus, mas quando nós estamos reunidos, nós somos além de sermos o templo, nós somos o corpo de Cristo, né? Cristo está aqui dentro desse lugar, por isso que a gente não pode deixar a igreja de qualquer forma. Nós não podemos deixar a igreja de qualquer forma. Assim também nós não podemos deixar o nosso corpo de qualquer forma, porque nós somos o quê? O templo do Espírito de Deus. Nós somos o templo. Eu tenho que cuidar do templo do Espírito de Deus. Eu tenho que cuidar do templo do Espírito de Deus. Então nós falamos um pouco, na aula passada, sobre o corpo e algumas coisas que tem uma representação com o corpo, que nós devemos tomar cuidado. Então nós falamos sobre os olhos, não sei se vocês se lembram, nós falamos com os olhos, e aí falamos da história de Jó, né? A palavra do Senhor diz lá em Jó 31, fiz aliança com os meus olhos, pois como os fixaria numa donzela. Lembra que eu disse? Nesse processo de santificação, que é o processo de Deus trazer a santidade em nós, para nós ficarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Jó entendeu sobre ser um sacrifício vivo, que é o corpo dele. Então ele diz, com os meus olhos eu vou fazer uma aliança, eu vou saber para onde eu vou olhar. Jó 31, o que ele diz? Que ele fez uma aliança, e porque ele fez uma aliança, ele não vai fixar numa donzela, ou seja, numa moça nova lá, né, bonitinha, que estava passando, ele fica desejando ela. Então pode acontecer do quê? De muitas vezes alguém está vindo na nossa direção e a primeira olhada ser inevitável, porque você está andando, você bateu o olho assim, você meio que, né, naturalmente, só que a tua mente, ela consegue identificar se aquilo é uma visão que pode trazer danos para o teu espírito e ali para a tua alma. Então no milésimo de segundo, o teu espírito vai falar assim, ó, não olha, e o teu corpo vai falar assim, olha, 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 e o teu espírito vai falar, não olha, e o teu corpo vai falar, olha. Quem é que vai vencer? O que estiver mais forte. O que estiver mais forte é o que vai vencer. Se você está bem espiritualmente, você vai falar assim, eu não vou olhar. Se o teu corpo estiver forte, se a tua alma está sendo danificada por uma ação demoníaca, a pessoa não resiste e ela fica olhando e desejando. E os olhos, ela é a porta de entrada para tudo aquilo que vem para o nosso coração. E aí nós falamos o que de Eva, lembra semana passada, que a Bíblia diz o que lá em Gênesis 3, que era árvore desejável aos olhos. Então, quando ela olhou aquele fruto, ela fixou os olhos dela naquele fruto e ficou, puxa, logo o fruto que eu não posso comer é o mais gostoso, é o mais bonito. E não é assim que Satanás pinta às vezes? O marido casado é o mais bonito, né?
A esposa casada é a mais bonita. Então, vários exemplos, estou dando um exemplo. Então, olhar, os olhos, ele tem uma representação. Então, nós temos que santificar os nossos olhos, santificar o nosso olhar. Olhar sempre de uma forma boa, nunca olhar com olhos críticos. Você sabe que nós temos duas formas de enxergar algo. Nós podemos enxergar com olhos bons e podemos enxergar as coisas com olhos críticos. Então, um homem e uma mulher santificado, ele vai fixar os olhos dele, olhando sempre de forma saudável, aquilo que ele olha, aquilo que ele vê. Você pode olhar até para uma vida com olhos saudáveis e com olhos críticos. Esse não tem mais jeito, mas você pode olhar e dizer assim, não, eu tenho certeza que ele tem jeito, porque também tem boas qualidades, dá para Deus nos transformar. Então, o nosso olhar, ele tem que ser santificado ao Senhor. Os ouvidos que nós falamos aqui, é que nós precisamos, como diz aqui, né? Satanás às vezes ele não vai entrar pelos olhos, mas ele vai tentar entrar pelos ouvidos. Lembra que eu disse? Por piada suja, brincadeirinha que não é boa, né? Fora dos olhos, lá que eu disse, hoje em dia, Satanás tenta entrar muito pelos olhos através de brincadeiras no WhatsApp. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Não entre em brincadeira quando for falar qualquer coisa a respeito de cristão, qualquer brincadeira com cristianismo, né? Assim, que vai denegrir, que vai caçoar do povo de Deus. Não entre. O pastor fulano errou, o ciclano errou, o outro errou. Querido, o único que tem poder para julgar se chama Jesus. Nós não temos poder. As pessoas fazem isso esperando de nós uma resposta, esperando de nós críticas. Não façam isso. Não façam, porque isso é caminho de morte, acredite nisso. É caminho de morte. Lembre-se de Davi. Ele não ousou, ele teve a oportunidade de matar Saul, que estava perseguindo ele, que queria matar ele. Ele disse, eu não vou ousar tocar no ungido de Deus. Por mais que Saul ali, como a Bíblia diz, que era até possesso por espíritos malignos. Mas ele não olhava o espírito maligno que agia na vida de Saul, mas os olhos de Davi eram tão saudáveis que ele olhava com os olhos bons. Ele falava, ele é ungido do Senhor, então eu não vou tocar. Então nós precisamos tomar muito cuidado quando nós olhamos coisas na internet, ou quando nós ouvimos piadas, brincadeiras. Então nós temos que santificar, sabe? Brincadeira, nós temos que saber que tipo de brincadeira, que tipo de piada, porque o diabo às vezes ele não entra pelo olhar, porque ele sabe que a pessoa vai bater o olho, ela sai, né? Que ela não fica ali olhando. Mas às vezes ele vai trazer o quê? Pelo ouvido, piadinha, fazer a pessoa ouvir fofoca, a pessoa ouvir falar mal dos outros. Então, o ouvido ele tem que ser santificado também. Você sabia que o nariz, ele não é assim muito claro na Bíblia, ou seja, para te induzir a pecado, né, o nariz, mas o nariz na Bíblia, ele tem uma simbologia de ser intrometido. Por isso que tem aquele ditado assim, ó, esse daí está enfiando o nariz onde não deve. Já ouviu isso? Né? Fulano enfia o nariz, né? Onde não deve. Então nós temos que tomar alguns cuidados, assim, fica na nossa, né? Cada um cuida da sua vida, vamos dizer assim, né? A boca ou a língua, né? Então, assim, falando da boca e da língua, é raro um cristão que não seja tentado nesta área, querido, é raro. Então, as oportunidades para pecar com a boca e com a língua são inúmeras. Podemos ser tentados pelo que entra e também pelo que sai dela. Tiago 3, 5 e 6, se você quiser, eu posso ler para você, ou você anota aí, amém? Se você quiser, está em Tiago 3, 5 e 6, a Bíblia diz assim, ó, assim também a língua, que é um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Então, olha só, uma fagulha pode colocar em chamas uma grande floresta, sim ou não?
como a Bíblia diz, que a língua, um órgão pequeno, pode colocar em chamas toda uma igreja, todo um corpo, por conta de um órgão pequeno, uma faísca. Ele diz assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Isso está em Tiago 3, 5 e 6. Tome cuidado, tome cuidado. Quando a língua, o processo da língua, ele faz parte do nosso processo de santificação, o controle. Por isso que um dos frutos é o quê? O domínio próprio. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quando alguém conta um segredo para você, que você fala: rapaz, isso daí não é uma bombinha de 10. Lembra de São João que você soltava aquelas bombinhas pequenininhas? Tem aquelas bombinhas, um morteiro de 50, que falava de 100, sei lá, de 500, não sei. Que bum! O André lembra, né? Aquela grossona. E às vezes a pessoa conta, não é as bombinhas de 10 não, conta aquelas de 50, né? Aquela coisa lá que dá vontade de você falar. Mas o que você tem que fazer? Eu não vou falar, porque eu sou homem de Deus, sou uma mulher de Deus, minha boca é santa, eu não vou expor ninguém, não vou expor meu irmão, eu não vou expor meu irmão. Querido, observe eu e a pastora Silvia, como nós lidamos com o pecado dentro da igreja. Nós não deixamos de tratar, mas nós nunca expomos nenhum irmão aqui. Você nunca viu nenhum irmão sendo exposto por nós. Nunca viu. Porque nós tomamos todo o cuidado do mundo de expor pessoas. Você não pode expor ninguém, você não pode falar de ninguém, você não pode condenar ninguém, mesmo que a pessoa esteja errada, que a pessoa está errando, porque não é nosso direito, não é poder dado a nós, não é poder dado a nós. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a língua, nós temos que tomar muito cuidado mesmo. Tem pessoa que fica assim, ó, querendo arrancar sempre. O que aconteceu na igreja? Um irmão não veio, aconteceu alguma coisa, aí fica cutucando. Você sabe que já teve gente ligando para a pastora e perguntou, não sei o que aconteceu com fulano. A pastora falou: queridos, nós temos uma atitude, nós não falamos o que aconteceu, assim, é algo nosso, mas só para mim. Só para mim. É mais ou menos assim: só para mim que sou presidente da torcida do Flamengo. Entendeu? Então, assim, qual é o propósito de querer saber? Fala a verdade. Qual o objetivo? Mas não há uma tentação para querer saber? Não há uma tentação para querer falar, às vezes? Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar, porque a Bíblia diz que é um culto que nós prestamos a Deus quando nós zelamos por o nosso corpo físico e espiritual. É um culto que nós prestamos a Deus. Então, agora as mãos. Eu disse das mãos, que as mãos também ela tem uma representação poderosa, né? Porque quando, primeiro assim, para saber no que você vai tocar sempre, né? A gente sempre fala, principalmente para quem é jovem, está namorando, tem que adorar a Deus com as suas mãos também, para não visitar o corpo da pessoa que está namorando, não é verdade? As nossas mãos, ela tem um significado muito grande de pureza, quando nós levantamos as nossas mãos. Querido, ó, deixa eu falar uma coisa para você extremamente importante. Quando você estiver adorando ao Senhor, não adore assim normal, não, você adore da forma que você quiser, mas eu vou te explicar o poder. Quando você levanta as suas mãos, ó, as mãos ela tem um significado. Se eu fizer assim, o que parece que eu estou fazendo? Recebendo, ou estou pedindo algo para receber, né? Se eu fizer assim, o que eu estou fazendo? Abençoando, estou dando, não é verdade? Então, e se eu fizer assim, ó, eu estou adorando. Então, as mãos, ela tem significado. Vocês perceberam o significado só de eu fazer sinais aqui. Quando você está adorando a Deus, não fique assim, ó, às vezes. Ou você faça assim: Senhor, eu recebo aquilo que tu tens para mim, né? Ou você abençoa o teu irmão, quando estiver orando por alguém,
estenda suas mãos assim, ó. Senhor, abençoa aquela pessoa. Senhor, que a tua unção seja derramada sobre a vida dela. Você está liberando algo espiritualmente. Ou quando você está para receber, se render ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu me rendo perante a tua presença, pois tu és o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Senhor, tu és aquele que governa a minha vida. Então, esse símbolo de adoração a Deus, use o teu corpo para adorar e glorificar o nome do Senhor. Use a tua boca para abrir e glorificar o nome do Senhor. Tem pessoas que ela usa a boca dela para ação diabólica, conta fofoca, fala dos outros, faz não sei o quê, mas ela não tem coragem de abrir a boca e dar um glória a Deus, de dar um aleluia ao Senhor. Fica toda tímida para dar um aleluia e um glória a Deus ao Senhor. Nós temos que usar o nosso corpo físico para poder glorificar o Senhor. Eu jurei, eu tenho que tomar cuidado, porque eu começo a me empolgar e já vira uma pregação. Eu falo para minha esposa, eu tenho que ensinar, eu tenho que ser igual um professor. Deixa eu me controlar aqui, que eu me começo, calabachou. E o estômago também tem uma representação, sabia? Porque, na verdade, quando a Bíblia se refere ao estômago, ela está se referindo aos apetites, né, da nossa vida. Ou seja, aos apetites carnais do nosso corpo. Filipenses 3, 18 e 19. Ele diz assim, ó: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Estômago. Pastor vai lá e põe um jejum. O jejum não é algo que acontece sempre na igreja. Um jejum específico para algo. Mas quando é colocado, querido, existe um discernimento espiritual, uma direção para aquilo. Aí tem pessoas que não aguentam ficar sem comer. O estômago domina ela. Ela disse, eu não vou jejuar. Eu não vou jejuar. Ela deixa ser dominada pela fome, pelo estômago dela. E nós precisamos saber que todo o nosso corpo, ele tem que ser instrumento de adoração ao Senhor e de glorificação ao Senhor. Se Deus está me pedindo um jejum, eu vou jejuar. Por quê? O que significa o jejum? A pastora está falando de jejum, né, pastora? Ok, deixa ela falar. Mas em jejum, você está matando a sua carne para vivificar o seu espírito. Você está falando, ó, a minha carne, meu corpo não tem domínio sobre o meu espírito. É isso que você está mandando de informação para o mundo espiritual. Agora, quando você não consegue, o que você está dando de informação? Se eu não jejuo, meu corpo, as minhas vontades é mais forte do que as vontades do meu espírito. Então nós temos que tomar cuidado. Dos pés. O inimigo deseja controlar os nossos pés para nos levar por caminhos que conduzem à destruição. Salmo 1 e 2. Então, a Bíblia diz também que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Querido, homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Olha o que eu disse aqui, sobre piadinha. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então, bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, o pé fala de um caminhar o quê? Na presença de Deus. Então, nós precisamos caminhar na presença de Deus. Bom, sobre o corpo é isso que nós falamos. Então, no versículo 2, lá de Romanos 12... a Bíblia diz o quê? Que nós não devemos e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então Paulo parece usar aqui duas palavras para produzir impacto na nossa vida. Assim como conformar, ou seja, que ele fala que nós não podemos nos conformar com esse século, né? Que no original significa aqui sushema, né, que significa tomar a forma exterior, ou seja, nós não podemos nos conformar com esse exterior aqui, com a parte exterior.
né? A palavra transformar vem de metamorfos e significa uma mudança de dentro para fora, que é aquilo que eu falei da metamorfose, que é um processo da borboleta. A borboleta, ela passa por um processo da metamorfose, de dentro para fora. Então nós precisamos ser cautelosos, não podemos conformar com o presente século. A palavra século, no grego, significa aion, que também poderia ser traduzido como moderno, ou seja, eu não posso me conformar com esse século moderno. Seguir aquilo que é moderno ou fashion pode estar entre flagrante oposição à vontade de Deus. Não precisamos ter aparência de pessoas esquisitas e medievais, mas também não podemos assumir a forma liberal e mundana. Precisamos ser equilibrados neste ponto. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. A Bíblia fala que nós devemos passar por um processo de transformação e não nos conformar com esse século moderno. Vocês têm acompanhado aí o que aconteceu na exposição do Santander? Quem aqui sabe o que aconteceu com o Santander? Praticamente todo mundo. Esses jovens aí não sabem? Ah, bom. Os jovens precisam saber. Então, assim, como se não bastasse esse negócio do Santander, agora saiu uma outra essa semana aqui. Quem viu dessa semana aqui? Um homem deitado nu e a criança passando a mão no corpo do homem. Já tem outra? Você sabe que aquela, queridos, por isso que eu digo que nós estamos caminhando para a destruição, nós estamos caminhando para a volta de Jesus Cristo. Essa exposição do Santander, colocaram a imagem de Jesus Cristo e com várias mãos, como Shiva, que é o deus que eles adoram lá na Índia, e uma das mãos de Jesus segurava um vibrador. Uma coisa horrorosa. Assim, agora colocar uma criança para tocar um homem nu. Ontem eu vi um post assim, no Brasil, o pai e a mãe não podem dar uma palmada no filho, mas pode deixar o filho tocar num homem pelado. Nós estamos caminhando para a volta de Jesus. A igreja tem que ter essa mente transformada e renovada, e não cair nessa cilada maligna do diabo, de que é modernidade, de que isso é arte. Olha a história que eles estão entrando, que isso é arte moderna. Meu Deus do céu. Então assim, e você sabe que às vezes pessoas vão falar exatamente isso, como fala a questão do homossexualismo. Mas nós estamos no século 21, e aí você vai pensar o quê? Você não pode ter aquela cabeça de antigo, você não pode, né? Aí entra com um papo que não tem nada a ver, que diferença de... Oh meu Deus, me fugiu a palavra. É como racismo. Preconceito. Preconceito, né? Tem que deixar as pessoas serem felizes. Queridos, nós temos que ter a nossa mente transformada. Nós temos que defender aquilo que diz a palavra de Deus. É o que diz a palavra de Deus. É como a família. O objetivo é a família. Porque isso aqui está virando uma Sodoma e Gomorra. Está virando Sodoma e Gomorra. E isso eu gosto muito de ler, muito. O mundo inteiro está entrando num caos de indiferença. Está voltando o nazismo na Europa. Não sei se vocês acompanharam, viu isso, chegou a ver isso daí, André? Está voltando o nazismo na Europa. Então assim, o mundo está um caos. Jesus está voltando. Se nós cristãos não tivermos a nossa mente transformada e não cairmos e cairmos nessa questão de modernidade, muitos vão perecer. Então nós precisamos, a Bíblia diz o quê? Então não transforme a sua mente, renova o seu entendimento e não vos conforme. A Bíblia está falando que nós não podemos nos conformar, ou seja, nós temos sim que combater essa questão que está se levantando contra as coisas do Senhor. Sabe o que é conformar? A igreja ficar quieta. Sabe o que é conformar? A igreja não orar por tudo que está acontecendo. Isso é se conformar. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar. Não nos conformar é a igreja se levantar, é a igreja abrir a boca para orar. Não é apenas ficar discutindo com as pessoas, é levar isso para o mundo espiritual. Você crê nisso? Diga amém, querido.
Então, Paulo está falando aqui que nós temos que tomar muito cuidado, mas muito cuidado. A Bíblia diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Isso está em 1 João, capítulo 2, 15 e 16. Se você quiser anotar, a Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo. Se amarmos o mundo, o amor do Pai não está em nós. 1 João 2, 15 e 16. E aí ele fala o quê? Então Paulo fala sobre duas coisas. Primeiro, não nos conformar com esse século. Segundo, sobre a transformação da nossa alma. Então, transformação é resultado da santificação, que está relacionada com a alma do homem. A palavra transformação, que é metamorfos, né? No original, e significa que é uma substância, significa que uma substância que é mudada em sua natureza e forma. É uma mudança na natureza interior, que causa uma mudança na forma. Essa mudança é metabólica, não é simplesmente uma alteração externa, mas uma mudança que ocorre tanto na constituição interior quanto na forma exterior. No processo de metabolismo, um elemento orgânico cheio de vitaminas entra no nosso corpo e produz uma mudança química. Essa reação química muda a constituição do nosso organismo. Isso é transformação. Suponhamos que uma pessoa seja muito pálida e que alguém, desejando mudar seu aspecto, lhe aplique alguma maquiagem. Isso produz uma mudança exterior, mas não é mudança orgânica em sua vida. Como então tal pessoa poderia ter uma face corada? Alimentando-se diariamente de uma comida saudável. Quando esse alimento entra no seu corpo, um composto químico será formado através do seu metabolismo. E gradualmente esse processo interior mudará a coloração da sua face. Essa mudança não é exterior, é algo que vem de dentro e o resultado de um processo metabólico. Nesse processo, um novo elemento adicionado ao organismo substitui o velho elemento e faz com que ele seja eliminado. Algo novo é criado para substituir o velho que é levado embora. O metabolismo, portanto, inclui 3 itens: o suprimento de um novo elemento, a substituição do velho elemento pelo novo elemento e a eliminação ou remoção do velho elemento. Então, eu acho que ficou claro aqui sobre a transformação que deve ocorrer dentro de nós. A transformação na vida de um novo homem em Cristo, ela não pode ser externa. Você sabe que tem muita coisa mudando, né? Você vê, por exemplo, a nossa igreja, ela não tem preocupação. O pastor não vem mais de terno para falar que é pastor. Não precisa mais vir de terno para falar que é pastor. Mas antigamente tinha muito dessa questão até das vestes, sim ou não? A mulher tinha que usar o cabelão comprido. Você sabia que era crente pelo cabelão comprido ou pela saia. Mas não é dessa forma que Deus quer que nós sejamos conhecidos. Deus quer que nós sejamos conhecidos pela transformação interna, que vai refletir numa transformação externa. O brilho do nosso rosto, por conta da glória que está dentro de nós, e não só de forma externa. Porque muitas pessoas, ela pode se vestir até como cristã, mas dentro dela ser como um sepulcro caiado. Inclusive a Bíblia condena isso. Então nós precisamos entender que, e olha, acredite, existem pessoas que elas procuram se santificar até mesmo com as suas vestes, com o seu cabelo. Isso acontece até hoje. Minha mãe é assim, falei para vocês. Ela não raspou o cabelo por conta do tratamento. Está lá, está com pouco cabelo, mas está lá, porque ela disse que o cabelo dela é consagrado ao Senhor e ela não ia tocar. Tudo certo, tudo maravilhoso, não tem problema nenhum. Aquilo tem que ser levado em consideração diante de Deus. Mas o processo de santificação é o que está lá dentro do teu coração. Não adianta a pessoa ter o externo, ela tem que ter o interno. Então ele deu aqui o símbolo aqui, que às vezes uma pessoa pálida, você pode chegar e até passar eu não sei como fala, é blush, um blush aqui, tal, pintar o olho dela, passa um batom,
vai ficar com uma aparência, vai tirar aquela aparência de pálido, mas ela pode continuar anêmica. Ela continua uma anêmica. O que vai trazer uma mudança nela? Se ela começar a tomar vitamina, tomar as vitaminas, comer comida saudável, aquele processo vai ser de dentro para fora, e o rosto dela vai ficar transformado por conta daquilo que ela comeu. Assim é na vida cristã. Nós devemos nos alimentar de coisas saudáveis, que vêm do Senhor, da palavra, da adoração, do louvor. E aí, o que vai acontecer? Aquilo vai refletir na sua aparência como cristão. Teu rosto vai brilhar. Você já viu aquelas pessoas que eram feinha e hoje se tornaram bonita? Por conta do brilho do rosto? Mas a pessoa fica mais bonita. Não é verdade? A pessoa fica mais bonita depois que fica crente. Ela fica bonita. Você olha assim e fala assim, nossa, essa pessoa mudou demais. Por que mudou? Por conta da glória, por conta da bênção, da unção que está na vida dela, o alimento. Deixa eu aproveitar e falar para você. Tem pessoa que fala assim, poxa pastor, tem música que eu escuto que é do mundo, e já aconteceu, tá? Que é do mundo, mas eu não vejo maldade na música. Que tipo de alimento você coloca dentro de você? Isso vai refletir no teu rosto. Às vezes a letra não tem, mas a consagração daquela letra tem. Entende? Você pega e coloca para dentro de você, tudo que você ingere, é como você ingerir mortadela. Vou dar um exemplo, mortadela. Mortadela é gostoso? Quem gosta de mortadela aqui? Você gosta, querido? Eu também amo mortadela. É gostoso mortadela. Você olha, aparentemente mortadela está escrito que é veneno, faz mal. Mas mortadela é saudável para o teu corpo? Não é nada saudável. Come mortadela a todo momento que você vai ver o que vai acontecer com você. Come mortadela todos os dias que você vai ver o que vai acontecer com você. Então nós temos que tomar cuidado com tudo aquilo que nós ingerimos espiritualmente. Porque isso vai trazer um processo de transformação na nossa alma. Tome cuidado. Então, qual é o novo elemento que produz essa mudança interior? É Jesus. Tudo que é de Cristo, coloque para dentro de você. Deste momento em que fomos regenerados em nosso espírito, o Senhor deseja que essa vida continue expandindo-se do nosso espírito para a nossa alma mediante esse processo. Nossa mente, emoção e vontade podem ser transformadas. Então, nosso espírito é regenerado e mudado, mas nossa mente, emoção e vontade ainda permanecem iguais. Temos Cristo como vida em nosso espírito, mas não o temos em nossa alma. Precisamos que Ele se expanda continuamente do nosso espírito para a nossa alma, até que cada parte seja transformada à sua imagem. Então pensaremos como Ele pensa, amaremos como Ele ama, escolheremos como Ele escolhe, teremos a semelhança do Senhor em nossa vida e prática, porque nossa alma estará saturada da sua vida. Então, queridos, lembre-se, Satanás, ele não tem poder ao nosso espírito, mas ele tem acesso à nossa alma. Porque na nossa alma estão as nossas vontades, tá as nossas emoções. Ele vai atacar ali, é a área que você mais tem que proteger. É a tua alma. Proteja a tua alma, meu irmão. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser transformados pela renovação do quê? Do nosso entendimento. Por quê? Porque o nosso entendimento está na nossa alma. Então o diabo, ele está interessado na alma. Por isso fala assim, como Jesus está interessado na alma. Por isso fala assim, ganhamos uma alma para Jesus. Como o diabo fala assim, me vende a tua alma. Ele não fala assim, me vende o teu espírito. Ele fala, me vende a tua alma. Porque na alma está os desejos, está as emoções do homem. A mente humana está lá na alma. Então nós precisamos ter uma renovação, que Paulo está querendo dizer, na nossa alma. Deixar que Cristo, que o nosso espírito esteja tão cheio, que vai gerar essa mudança na nossa alma. Mudança de pensamento, as nossas vontades, né? Vai ser transformado o nosso caráter, vai ser tudo mudado ali na nossa alma, né? Então ele diz o quê? Que nós devemos ser renovados pela transformação do nosso entendimento, ou seja, tem que acontecer na mente. Romanos 12, Paulo não nos diz como podemos renovar nossa mente, mas em Tiago
1:21, vemos que a palavra de Deus salva a nossa alma. A palavra salvação nessa passagem é sozo, que significa restaurar, salvar, curar e renovar. Ser salvo aqui é o mesmo que ser transformado. Podemos dizer então que a forma como Deus nos transforma é pela palavra. Mas como renovamos a nossa mente usando a palavra de Deus? Ou seja, tomando-a. Então, além de ouvir, precisamos ter outras práticas relacionadas à palavra, como vemos em Josué 1:8. O que diz Josué 1:8? Diz assim, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, prosperará o teu caminho e será bem sucedido. Querido, e serás o que? Bem o quê? Opa! Você quer ser bem sucedido na sua vida? Aqui está um dos maiores indicadores de Deus para o sucesso na vida de um homem. Ele diz o quê? Fale da palavra, não deixe de falar dessa palavra de noite. Não cesse de falar do livro dessa lei, não cesse de falar. Quem fala da palavra de Deus, ele vai ser bem sucedido. A Bíblia diz assim, medita nele dia e noite. Quer ser bem sucedido na sua vida? Medite na palavra de Deus. E o que mais que ele fale? E pratique a palavra, ou seja, tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Querido, você quer resultados de Deus efetivos na sua vida? Faça isso, fale da palavra, medite na palavra e pratique a palavra. Você vai ver se você não vai ser alguém abençoado, próspero, você vai ter o favor dos homens, você vai ter o favor de Deus na sua vida, você vai atrair só coisas maravilhosas quando você fizer isso daqui. Não está falando que eu tenho que ficar só lendo a Bíblia e ficar como um teólogo questionador, como muitos fazem. Não é isso que está falando, porque a Bíblia fala que só a letra mata. Mas está falando de eu buscar o quê? Uma revelação. Uma revelação. Usa a palavra de Deus, querido, como ferramenta em todo momento. Pegue a Bíblia, abre ela na hora de que você for orar. Querido, ore a palavra de Deus. Quem aqui já aprendeu sobre orar a palavra de Deus? Levante a mão, bastante pessoas. Mas ore a palavra de Deus. Pastor, como eu faço isso? Você vai usar a palavra de Deus, que é uma palavra perfeita na sua oração. Então eu vou abrir qualquer parte aqui, sei lá, vou pegar aqui, abrir aqui. Vou dar um exemplo para você aqui, O Salmo diz assim, levanta-te, Senhor, e dispersam-se os seus inimigos, de sua presença foge os que te aborrecem. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu entro na tua presença, Senhor, e eu peço, Senhor, que tu se levante, Senhor, pois tu tem poder, tu tens, Senhor, ó Deus amado, todas as armas necessárias para destruir os seus inimigos, pois os seus inimigos, Senhor, não podem permanecer diante da tua presença. Então dispersam eles, ó Senhor. Eu estou usando o que diz o Salmo como uma ferramenta na minha oração. Então aquilo ganha um peso poderoso. Por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa. Então vou ler o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Senhor, o Senhor sabe das minhas necessidades. Senhor, o Senhor sabe, mas eu confio em Ti, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor, nada vai faltar para mim. Senhor, eu confio nessa palavra. Eu estou usando o Salmo, estou usando a palavra que está no Salmo, eu estou orando a palavra de Deus e me apoderando dessa palavra. Então isso vai ganhando força. Até que horas que nós temos? Que hora, Lari? 9h50? Acabou então. Oi? Que hora nós tínhamos? Já era. E depois eu ia falar sobre contemplar o Senhor, mas só faltou isso, contemplar o Senhor. Fica para uma outra oportunidade. Vamos ficar em pé então, quero orar. Querido, mas... perguntas. Quem tem perguntas aqui para fazer? Levante a mão. Ok. Posso terminar então? Então tá bom. Então nós vamos terminar aqui. Amém, querido? 5 minutinhos? Senta aí de novo aí, só 5 minutinhos mais, tá bom?
tempo da pergunta eu vou acabar aqui a aula. Então, e vamos falar sobre contemplar o Senhor, porque uma vez que eu tenho a minha mente transformada, uma vez que eu medito na palavra, que eu pratico a palavra, que eu leio essa palavra e falo dela, eu vou experimentar contemplar Deus na minha vida, como é o desejo de Deus para todos, né? E a Bíblia diz, ó, em 2 Coríntios 3,18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, né? Então, essa palavra metamorfos só aparece 3 vezes na Bíblia. Uma é nos Evangelhos, onde é traduzida como transfigurar, a outras 2 em Romanos 12 e 2 Coríntios 3,18, que é aqui, né? Em Romanos, vemos que a transformação é pela renovação da mente. Em Coríntios, vemos que é pela contemplação. Paulo diz que precisamos ser espelhos, contemplando e refletindo a glória do Senhor. Um espelho reflete tudo o que ele contempla. Quando estamos contemplando o Senhor, nós o refletimos. O versículo poderia ser parafraseado da seguinte maneira: todos nós, com o rosto desvendado, somos um espelho refletindo a glória do Senhor. E quanto mais o refletimos, mais somos transformados na sua própria imagem refletida em nós. Então, o espelho precisa ter o quê? O velho removido, né? E isso é algo tremendo. O espelho precisa ser posicionado corretamente. Então, nosso coração precisa estar voltado para o Senhor, de modo a podermos contemplá-lo com o rosto desvendado. Um espelho precisa estar voltado na direção do rosto para que possa refleti-lo. O mesmo princípio se aplica ao Senhor. Podemos ter o véu retirado, mas não adianta coisa alguma se o espelho estiver focalizado em outra direção. Contemplar o Senhor é gastar tempo em todos os tipos: oração, petição, súplica, louvor, adoração, consagração, entrega, intercessão, meditação, contemplação e tudo mais. É o mesmo que direcionar apropriadamente o espelho da nossa alma. O que isso significa, queridos? Significa o seguinte: se eu pegar um espelho e virar ele aqui para a parede, o que vai adiantar nessa parede preta? Nada. Agora, se eu colocar ele no meu rosto, ele vai refletir, porque eu vou me olhar nele. Eu vou me olhar nele. Se eu ficar assim meio de lado, vocês vão me ver nele, né? Vocês vão me ver nele. Então, o que o Senhor está querendo dizer? Que hoje, a nossa vida, ela tem que refletir para esta humanidade. Refletir Cristo. As pessoas, elas vão olhar Jesus em cada um de nós. Que temos a nossa vida transformada, que temos a nossa vida, a nossa alma mudada, a mente que não se adapta a este mundo, a esse presente século, e o nome do Senhor é quem será glorificado. Então, para você poder refletir, você vai precisar de luz. Porque se eu apagar a luz, eu posso ter um espelho, mas não vai adiantar nada, não vou conseguir refletir nada. Mas quando a luz de Cristo está batendo nas nossas vidas, nós vamos conseguir refletir a glória dele para esta humanidade. Amém, queridos?